Oi, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar as lições que eu aprendi nesses últimos dias a respeito da construção de videoaulas com deduções matemáticas usando recursos bastante simples. Os alunos receberam bastante bem e inclusive comentaram que eles já estão acostumados com esse tipo de demonstração em sites próprios para tutoriais e para reforço escolar. Então, ainda que a gente tenha bastante a aprender, imagino que mesmo depois dessa situação de reclusão pela pandemia, talvez a gente continue a usar, quando conveniente, esse tipo de ferramenta. Bom, o que foi que eu usei para fazer essas aulas? Primeiro, eu usei uma mesinha digitalizadora da Wacom. Eu imagino que eu usei o modelo mais simples disponível. Eu comprei essa mesa na semana passada por R$ 258, já encontrei na rede por 220. Então não é preciso, inclusive essa mesinha nem tem botões, mas deu para fazer isso perfeitamente. Os softwares que eu usei para essa construção, em primeiro lugar, eu usei o OneNote da Microsoft. Então eu tenho o pacote Office pago, mas já me falaram que é possível usar esse software de forma separada. Ele tem algo muito importante, que é a gravação da escrita. Então, ele reproduz todas as suas anotações na ordem em que você fez. É possível usar operações de copiar, colar. Então, você pode reaproveitar algumas das suas anotações e essa anotação copiada, ela também vai ser reproduzida na ordem que foi escrita. Se eu achar que a anotação não ficou boa, eu não preciso refazer, porque eu posso, por exemplo, alterar a posição de trechos da anotação. Posso alterar o tipo e a cor da caneta. Então, depois que eu escrever, eu posso alterar a cor, alterar a espessura, tudo isso preservando a ordem da escrita. Então, eu consigo fazer a anotação, editar de uma forma bastante simples e eficiente. Bom, depois que a anotação estiver feita, chega a hora de fazer a gravação com narração. Então, eu faço isso de forma simultânea. Eu usei o software FreeCam 8, já experimentei alguns, e esse foi o que realmente ofereceu a facilidade e tudo que eu precisava. Ele, como outros softwares, ele também permite selecionar apenas um trecho da tela para gravação, então não vai ser necessário salvar sua barra de tarefas, os seus navegadores abertos ou os outros softwares de apoio, além do que vai ficar num tamanho adequado para alunos que vão assistir no celular. A saída, também não tive problemas com a saída, outros softwares tinham esse problema. O formato WVM, e não houve problema de incompatibilidade com os codecs. E, por fim, como normalmente cada aula tem várias páginas de anotação, normalmente é preciso usar um programa de edição de vídeo para juntar todas as páginas. Então, para isso, eu usei o aplicativo Fotos do Windows. Não existe mais o Windows Movie Maker, não está mais disponível, mas o Fotos tem a opção de projeto de vídeo. Talvez tenha algumas funcionalidades faltando, mas eu não senti falta. Até porque eu não quero perder muito tempo fazendo um vídeo perfeito. É melhor que a gente tenha a espontaneidade da aula, inclusive pequenas correções no meu texto eu vou fazendo on the fly, eu costumo não editar o texto, eu corrijo em seguida como se eu estivesse na sala de aula. Mas, por exemplo, se você quiser tirar pausas muito longas, em que você dá o branco, né, ou está aguardando alguém responder, você pode eventualmente fazer o corte das pausas. Alguma interrupção, a campainha tocou, alguém chamou você,
você também pode fazer essa interrupção, não é nada muito difícil. É possível também colocar uma tela de abertura, então já tem os formatos pré-definidos. Consigo colocar a legenda. Às vezes eu fiz um erro ao narrar e só percebi, não dava para cortar e só percebi quando eu estava processando o vídeo. Então eu consigo colocar uma legenda naquele ponto, dizendo, ó, não é bem isso. Onde eu diz isso, leia-se outra coisa. O formato de saída do Fotos é MP4, então eu uso como entrada o WVM, que vem do FreeCam, e a saída no MP4. É bem adequado, o tamanho não é tão grande assim, dá para subir no YouTube de maneira direta, e também, caso você disponibilize o arquivo, eu não fiz isso, você pode fazer a reprodução em PC, em celular. Bom, eu tive problemas quando eu fui fazer um vídeo que dava 40 minutos, esse Fotos ficou 8 horas processando, eu fui dormir, acordei e o processamento não tinha acabado. Então, na minha prática, vídeos de mais de 20 minutos é interessante que sejam divididos. Então, você faz parte 1, por enquanto eu só fiz parte 1 e parte 2. Então, no Fotos você consegue fazer, você duplica o seu projeto, corta onde for necessário, né? Normalmente eu corto uma página, né? Quando termina uma página dá mais ou menos 20 minutos, não é nada estrito, é empírico isso, né? Então, sei lá, 20, 25 talvez dê certo, e depois você, com os outros vídeos das outras páginas, você faz a segunda parte do seu projeto. Bom, e essa narração eu estou fazendo no FreeCam 8, e provavelmente não vou editar nada do que falei aqui. Bom, continuando, vamos colocar mais texto e desenhos aqui. Então, vamos lá. Teorema de Blondel, também conhecido como o método dos N-1 vatímetros. E aí, vamos explicar, blá, 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 blá. E uma boa é a gente desenhar o vatímetro. Então, para isso, eu vou usar as formas que já estão disponíveis. Eu quero começar com um quadrado aqui. Então, vamos lá. Desenhar o quadrado. Não precisa ser o tamanho definitivo. Aqui, o OneNote, ele vai gravar a ordem em que eu usei os objetos. Mas qualquer modificação que eu fizer, ele vai incorporar. Não é que ele vai fazer um tamanho e depois ele vai mudar, não. Ele já vai colocar no tamanho, como se eu tivesse escolhido o tamanho final. Então, coloquei um quadrado, que eu imagino que vai dar para fazer o vatímetro. E aí, vou colocar o caminho da corrente, o sinal de corrente. Pessoal, eu tive um probleminha aqui na gravação, então vamos continuar do ponto em que eu tinha um quadrado representando o vatímetro, e agora eu vou desenhar o caminho para o sinal de corrente no vatímetro. Então, vou usar uma forma. Para desenhar com formas, eu acho mais fácil usar o mouse mesmo. Então, o mouse e os nossos controles de Ctrl, de Shift e de Alt. Então, vou fazer o caminhozinho da corrente, até mais ou menos o meio, para depois eu desenhar a bobina. O Shift permite que a gente deixe as linhas retas. Paro aqui. Agora eu vou usar a caneta para fazer a bobina. Caneta preta, 0,5. E aí faço a bobina. Bobina de corrente. Depois eu vou continuar com o caminho da corrente. Posso até usar o Ctrl C, copiar e o colar. E vamos ver o que a gente tem até agora. Então, eu vou no menu Exibir. Então, se eu tivesse na tela inteira, eu teria que tirar da tela inteira para chegar até o menu Exibir e do menu Exibir ver o Reproduzir. Vamos ver como é que fica. Reproduzir tudo na página. Vou parar para fazer já no ritmo mais fácil de acompanhar, então.
teorema de Blondel, método dos n menos 1 batímetros, até a ordem que eu cortei o T, primeiro cortei o segundo, depois cortar o primeiro. Nem sei se batímetro escreve com 2 T's, mas vai lá. E quadrado e reta, a bobina e outra reta. Então, vamos continuar. Eu vou colocar agora na tela cheia. Então, aqui eu vou fazer a bolinha da polaridade, por onde entra o sinal de corrente. E aqui vai ter o sinal, a setinha da corrente. E o I fazor. Ficou meio encavalado. Não vai ter espaço para eu colocar a tensão. E o símbolo de fazor ficou muito coladinho no I. Então, o que eu vou fazer para corrigir isso? Não preciso ser tão perfeccionista, mas só para mostrar como é que acontece. Então, eu vou aumentar aqui, para dar espaço, que eu acho que é suficiente, se não for a gente corrige depois. E, consigo mover também, agora a setinha fica colada. Quando você está na tela cheia, é bem difícil de achar aqui a barra de rolagem, mas consegui. Bom, então tá selecionado, eu vou desselecionar aqui. Bom, eu tô aqui conferindo para ver se a gravação tá certa, porque eu já perdi a última que eu fiz. Bom, então aqui vou aumentar um pouquinho e vou tentar aqui descolar o fazor do I. Só para mostrar para vocês como é que faz. Eu vou selecionar os dois, puxar um pouquinho para baixo e aí vou levar o fazorzinho para cima. Então eu clico aqui e levo para cima. Ficou um símbolo de fazor meio achatado, mas vai ficar assim. Também, se eu quiser, eu posso usar depois a canetinha para completar isso depois, mas no vídeo a gente não vai perceber. É bem difícil perceber esse pontinho. Bom, vamos continuar então fazer o caminho do sinal da tensão. O caminho, né? Os terminais da tensão. Então vamos lá, formas. Pega uma linha, vem para cá, Shift, para me ajudar a fazer uma linha reta. Sobe um pouquinho. Depois eu tenho que ir novamente, ele não lembra que eu estou usando essa linha, tem que ir de novo. E aqui vou fazer uma retinha mais curta, porque a bobina de corrente, de tensão, pelo meu desenho, tem a bobina voltmétrica e mais voltinhas. Então, com a caneta, eu venho aqui e faço 4 voltinhas. E fiz uma bobininha menor, mais baixinha. Não ficou muito centralizado, mas se eu quisesse, eu podia também levar mais para o meio e aumentar essa linha aqui também. Vou fazer isso. Levo mais para o meio, e aí dou um zoom aqui e aumento a linha. Vou usar o Alt. Tem mais liberdade até onde eu paro. Beleza. Vou usar aqui, vou controlar. Ctrl C, Ctrl V, Alt. E aí, agora eu tenho que fazer uma linha para baixo. Poderia copiar, mas não custa vir aqui fazer uma nova. Ficou meio fora, mas continua. Toca o barco. E depois você vem aqui, move com o Alt, encaixa onde você quer fazer. E nessa bobina aqui, eu vou medir o sinal de tensão. Então, vou olhar aqui. Caneta. Caneta. Aqui eu vou fazer a setinha. Indicado que aqui eu vou medir tensão.
Eu gosto muito de mover quando a sua anotação estiver mais cheia, que você tiver que usar no canto, vale a pena caçar aqui a barra de rolagem, porque aí você consegue escrever mais para o meio da sua mesa, não precisa escrever tanto nas bordas. Para mim, por exemplo, é difícil. Bom, com isso aqui, agora eu vou tirar da tela, vou diminuir, usar o zoom, deixar mais ou menos próximo do que eu preciso. Vou diminuir, vou tirar a série dela inteira. Vou colocar acho que um pouquinho menos e vou colocar para reproduzir. Bom, aí para um pouquinho, vamos ver a ordem que fica. Teorema de Blondel em -1 vatímetros e vatímetro desenhado, o caminho da corrente, polaridade, sinal de corrente. Tudo isso vai ficar, você vai usar para sincronizar com a sua narração. Você vai usar o cursor quando você estiver gravando. E depois o sinal, o caminho, os terminais da medição de tensão. Bom, uma coisa que pode acontecer é eu querer alterar cores dos traços e espessura. Então eu vou querer fazer duas coisas. Primeiro, eu quero que eu vou usar cores aqui para não ficar tudo preto, já que eu tenho a opção de usar várias cores, então dá um pouquinho de cor, pode ser interessante. Então eu vou pintar vou usar o traço para caixa e para polaridade do vatímetro. Eu tenho que tirar o reproduzir e aqui em desenhar, e eu vou selecionar e vou usar a caneta cinza para isso. A bolinha ficou cinza. Essa edição aqui não altera a ordem. O caminho, então, vamos ver aqui, ó, foi a última coisa que eu editei, mas quando eu for reproduzir, ó, teorema de Blondel em -1 vatímetros, a caixinha tá cinza e a bolinha tá cinza. Não, a bolinha não vou deixar pra fazer. Na verdade, onde eu fui fazer a bolinha? Por que a bolinha? Acho que a bolinha eu tinha pintado depois. Acho que a bolinha tinha feito depois. E aqui, quer dizer, ficou na ordem, né? A última coisa que eu fiz foi pintar esses dois elementos de cinza. Primeiro era a caixinha, na ordem que eu tinha escrito. Eu primeiro desenhei a caixinha, depois eu desenhei o caminho da corrente e depois eu botei a polaridade. Por último, a última edição que eu fiz foi trocar as cores, mas tudo bem, ela continuou na ordem do desenho. Bom, o que mais eu quero fazer? Eu vou pintar o caminho dos terminais da tensão de azul. Então, venho aqui em desenhar, vou usar esse azul e vou fazer tudo relacionado à tensão, vai ser azul. Então, selecionei. Você vê que o que está selecionado fica com sombra cinza, né? Meio cinza, então, pronto. E o caminho da corrente vai ficar. Então, só selecionei. Não, acho que acabei pegando aqui. Então, às vezes é melhor fazer. Eu tinha pegado aqui o traço da tensão. Então, vou pegar só esse aqui e vou deixar de laranja. E a caneta laranja, a última vez que eu usei, ela era mais grossinha. Eu tinha deixado ela com 1 milímetro, eu acho. 1 milímetro de ponta. Aqui também 1 milímetro. E aqui a bobina que eu seleciono como elemento único, eu vou colocar ela com meio milímetro. E o texto, a setinha também vai ficar laranja com meio milímetro. Beleza. Agora vamos ver como é que fica a reprodução. Reprodução.
alterei as cores. Poderia ter alterado. Eu já alterei, assim como eu alterei as espessuras também. Bom, agora, por último, a última dica eu acho que eu gostaria de dar é que se eu esquecer de colocar algum elemento que viesse no meio da reprodução, então antes de alguma coisa, por exemplo, nessa caixinha, eu deveria ter colocado o símbolo W, porque depois eu vou colocar a leitura, que a leitura W é parte real. Vou fazer isso, vou escrever essa leitura aqui. Vamos lá, digamos que eu fui, não me lembrei do W e continuei. Então vamos lá, eu vou dizer que a leitura do vatímetro vai ser W, que é igual a parte real do fasor de tensão vezes o conjugado do fasor de corrente. Então, e aí, eu não gostei muito, achei que esse texto ficou... vou tirar o reproduzir aqui, para selecionar quando está o reproduzir, ele não deixa. Achei que ficou bonitinha a letra, mas ficou meio grande. Então, eu venho aqui, reduzo. Eu não consigo alterar o formato dos elementos, mas eu consigo, por exemplo, eu acho que eu consigo, por exemplo, selecionar só o tracinho do I aqui. Às vezes a gente corta, por exemplo, se esse tracinho aqui do T fica mais fácil. Esse tracinho do T, se eu achei que ficou muito pra cima, sei lá, às vezes ficou voando assim. Vou mostrar exatamente o que eu quero dizer aqui. Se esse T ficou o tracinho muito voando, eu consigo até alterar isso aqui, ó. Digamos que eu tenha escrito o T voando, eu consigo colocar ele para baixo. Ficou emendado um com o outro, então eu ponho um pouquinho mais para baixo. Não consigo fazer essas firulas. Não é bom perder muito tempo com isso, mas é bom quando a gente tem a gente não consegue mudar, eu não consigo mudar o ângulo desse T, mas a posição dele eu consigo. Então esse tracinho aqui eu não conseguiria, esse acento do vatímetro eu não consigo colocar ele mais em pé, não consigo girar, mas eu consigo mover de posição. Bom, e aí, beleza, fiz isso aqui, só que eu esqueci o W quando eu desenhei a caixinha do vatímetro. Eu gostaria de ter o W antes, logo depois que eu desenhasse a caixa, eu gostaria de colocar o W e só depois fazer o caminho da corrente. Então, para isso, vou logo desenhar o W do jeito que eu quero, na posição que eu quero, com a canetinha cinza. Eu venho aqui, coloco o W. Vamos que eu quero ele centralizado aqui. Tá. E, vamos lá, eu queria que ficasse até mais grosso, para destacar mais. Eu acho que 2 fica muito, né? Não, 2 fica muito. Ficou mais destacado aí. W. Bom, mas e aí eu já tinha, se eu fizer a reprodução agora, esse W só vai aparecer depois. Fiz tudo o desenho. E aí a gente vai ficar esquecendo dele, né? Ninguém vai lembrar que ele apareceu lá. E aí você vai olhar, opa, quem é W? Só depois o W aparecer. Para resolver isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar as ferramentas de recortar e colar. Vou tirar aqui e reproduzir. Tá toda a anotação disponível aí. E aí vou selecionar tudo que eu quero que apareça somente depois do W. Então, para isso, eu posso usar o mouse, a canetinha ou o mouse. Nesse caso aqui, ó, que eu tenho que selecionar só o que está aqui embaixo, fica fácil. Então, aqui, ó, quando eu vou no desenhar, eu tenho a opção de selecionar com o mouse, ou digitar, né? Eu posso selecionar com o mouse, e aqui eu posso selecionar o laço, e o laço é melhor fazer com a canetinha. Nesse caso aqui, com o mouse, seleciono tudo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl X. Se eu ficar com medo de perder,
É só dar um Ctrl X e dar um Ctrl V depois. Caso isso aqui envolva uma quantidade muito grande de dados que você não quer perder, é só você adicionar uma página, colar lá, né, fica uma área de transferência, e depois, quando você quiser recuperar, você cola de volta. Quando você cola, ele traz toda a ordem que aquele elemento tinha sido escrito originalmente. Então, nessa seleção aqui, ele sabe que depois do W vai vir todo esse conjunto. E nesse conjunto, primeiro foi desenhada a caixinha, depois o caminho da corrente, depois a bolinha e assim por diante. Então, para provar, assim. E aí eu aproveito, já mudei a ordem, já deu Ctrl X, já deu Ctrl V, mas aí eu vou mudar, passar tudo um pouquinho mais para baixo. Pronto. Agora eu vou reproduzir. E aí a ordem que vai aparecer: Teorema de Blondel, n-1 centímetros. Opa! Tudo bem. Na verdade eu não queria bem isso. Eu fiz errado. Então não é o W, eu vou fazer uma caixinha e depois fazer o W. Então vamos lá, vamos fazer de novo. Então isso aqui vai ser mais legal de fazer. Então o que acontece? Eu vou ter o n-1 vatímetros, vou ter a caixinha e depois vou ter o W. Então pronto. Vou criar então a página. Vou chamar essa página aqui de área de transferência, só para marcar que é onde eu vou jogar tudo que eu quiser armazenar de forma temporária. E eu vou fazer o seguinte, ó. Ops. Bom, onde é que eu tava? Teorema de Blondel, onde é que eu tava escrevendo isso? Eu não alterei o nome lá. Vamos alterar então. Teorema de Blondel, vai ficar mais fácil de achar. E aqui, ó, não é ordem alfabética nem nada. Aí você puxa e você coloca na ordem que você quiser. Então, eu vou colocar aqui. E a área de transferência eu vou deixar lá em cima. Então, eu vou querer que depois do... Então, eu vou fazer o seguinte. Eu primeiro tenho que ter o n-1 vatímetros, depois a caixinha, depois o W e depois o restante. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar o restante, que é esse, que é tudo menos a caixinha e o W. Eu vou usar a canetinha, desenhar, laço, já está selecionado, e aí vou selecionar tudo menos a caixinha. Então, eu acho que vai dar certo aqui. Vou fazer um laço, e vai pegar aqui, ó, vai ter que pegar a bolinha e não pegar a caixinha toda, né? Ó, você percebe que a caixinha não foi selecionada porque ela não ficou sombreada. E aí eu dou um Ctrl X. Ctrl X. Então, vamos dar o Ctrl X, Ctrl V na área de transferência. Veio aqui mais para baixo. Eu vou colocar desse lado aqui. E o W. Vou dar um Ctrl X. E vou colocar separado dos outros. Por que ele demora? Tem alguma coisa, não sei se está em reprodução. Não está em reproduzir. Talvez eu tenha que dar um ESC. ESC. E aí, tinha que dar um ESC aqui. E aí eu vou colar o W em outro lugar para ficar separado. Então aqui, retornando, eu quero que apareça o quadrado, depois o W, depois o restante. Então eu venho aqui, seleciono, Ctrl C ou Ctrl X, tanto faz. Coloco aqui, W, trago para onde eu quero que ele fique. E depois o restante. Colocar a musiquinha. E o restante, eu já copiei, vou colar aqui. Não tinha copiado. Ctrl C, Ctrl V. E agora eu posiciono tudo.
lado. Pronto, tá legal. Tá bom assim. Agora vamos ver como é que ficou na reprodução. Teorema de Blondel, N-1 vatímetros, caixinha W e o restante. Corrente, tensão e leitura. Pronto.